Aleluia. Eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus esta noite? Eu também. Jesus é bom o tempo todo Ele é bom. Abra sua Bíblia sem perca de tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, agradecer ao nosso dirigente e ao Ministério da Família pela confiança de ministrar no culto da família. É uma grande responsabilidade, irmãos, é um peso, porque a gente manusear a palavra de Deus em um culto da família. Culto de família é um culto de instrução, aonde nós aprendemos da parte de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 1. Êxodo, capítulo 1, versículo de número 17. Nós vamos ler o versículo 17 e depois o versículo de número 21. Êxodo está lá entre os 5 primeiros livros da Bíblia, escrito por Moisés, e que narra a história da saída do povo de Israel da escravidão no Egito. Êxodo capítulo 1, versículo de número 17. Diz assim: as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Versículo 21. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Deixa eu reler novamente o 21. E porque as parteiras temeram a Deus, Deus lhes constituiu famílias. Louvado seja o nome de Jesus. Meus amados irmãos, nós estamos mais uma vez reunidos na casa do Senhor, em mais um culto de família. E quando nós falamos de família, nós falamos da instituição mais importante do planeta Terra. Para você ter uma ideia, a família, além de ser a célula máter da sociedade, ela também é a célula máter da igreja. Porque assim como a sociedade é constituída por famílias, a igreja de Cristo, que é um corpo e que é uma família, ela é constituída por famílias que aceitam a Cristo, são redimidas pelo seu sangue e são enxertadas no corpo. Então nós constituímos a família de Deus. E quando nós falamos de família, nós estamos falando da maior instituição e da instituição que Deus criou, que Deus sustenta e que Deus abençoa. Mas esta noite, o Senhor colocou em nosso coração uma palavra. E eu li este versículo, irmãos, apesar de não ir contar esta história. Eu quero trazer uma palavra intitulada como A Família que Teme ao Senhor. E nós vamos meditar em poucos minutos a respeito do temor a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós formos para o livro de Provérbios, no capítulo de número 1, versículo de número 7, a palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: o temor do Senhor
é o princípio da sabedoria. Repita comigo assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós estamos vivendo em uma sociedade onde a família tem sido bombardeada, as famílias têm sido atacadas em todas as áreas, seja ela espiritual, seja ela emocional, seja ela familiar. As famílias estão sendo atacadas porque o inimigo sabe que desestruturando as famílias, ele consegue desestruturar a igreja. Mas esta noite, nós iremos aprender que a família que teme a Deus é a família que vai vencer. A família que teme ao Senhor é a família que vai perseverar. É a família que vai alcançar a vitória de Deus. E quando nós falamos de temor, apesar de os irmãos já serem conhecedores, mas nós precisamos entender algumas coisas. O livro de Provérbios, diferentemente do livro de Salmos, ambos são livros de sabedoria. Mas o livro de Salmo, ele é um livro, irmãos, para liturgia. Louvado seja o nome do Senhor, para devoção. E o livro de Provérbio é um livro prático para a nossa vida diária. E quando nós falamos de temor, e dentro desta temática da família que teme a Deus, nós precisamos entender primeiro o que é temer a Deus. E esta noite eu quero, em rápidas palavras, trazer para você que temer a Deus não é ter medo de Deus, louvado seja o nome do Senhor, mas temer a Deus é ter respeito, é ter reverência, é ter obediência, é ter honra ao Deus dos céus. Mas para que nós venhamos a temer a Deus, é necessário que nós conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor nosso Deus. Porque à medida que nós o conhecemos, nós vamos descobrindo, Gleidson, quem Ele é. E quando nós vamos descobrindo quem Ele é, nós passamos a temê-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer a sua soberania e sabermos que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós passamos a conhecer o Senhor, quando nós passamos a nos aproximar de Deus, nós vamos entender que nós precisamos temer ao Senhor. O salmista vai dizer que nós devemos servir ao Senhor com temor e adorar a Ele com tremor. Sabe por quê, irmão? Porque Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é majestoso, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é aquele que levanta, Ele é aquele que abate, Ele é aquele que mata, Ele é aquele que dá vida, Ele é aquele que do nada cria. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o soberano do universo, é Ele que diz para todas as estrelas e chama uma nome por nome. É Ele, irmão Genesi, que pega a água do mar e a junta na concha da sua mão. Este é o Deus que nós servimos. E quando a família compreende isso, quem Ele é, ela passa a temer a Deus. Porque temer a Deus, irmãos, é respeito. Temer a Deus é reverência. Temer a Deus é honra. Temer a Deus é obediência. Eu acredito que nós estamos vivendo em uma época em que muitas pessoas, e às vezes crentes, não temem a Deus, porque ainda não conheceram o Deus que Ele serve. Porque quando nós conhecemos o Senhor, nós tememos a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. À medida que nós conhecemos a Deus, nós passamos a temê-lo.
À medida que nós nos aproximamos dele, nós passamos a entender e a compreender quão grande ele é e quão pequeno nós somos. À medida que nós nos aproximamos de Deus, nós passamos a compreender que ele é santo e que nós somos pecadores. É por isso que quando nós conhecemos o Deus que nós servimos, quando nós nos aproximamos dele, louvado seja o nome do Senhor, não sai outro resultado a não ser honrá-lo, louvado seja o nome do Senhor, a não ser reverenciá-lo, a não ser obedecê-lo. E isso significa temer a Deus. Porém, para nós temermos a Deus, ao passo que nós temos que conhecê-lo, e nós só conhecemos a Deus através da sua palavra. Esta palavra é que revela o Deus que nós servimos. Uma família, para temer a Deus, ela precisa centrar-se na poderosa palavra de Deus. A palavra de Deus precisa, irmãos, ser primazia na família. A palavra de Deus precisa estar no topo da instante. Ela precisa estar no coração da família. A palavra de Deus precisa ser o regimento interno da família cristã. A família que teme a Deus, ela é regida, ela é guiada, ela é direcionada pela palavra de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque a família que teme a Deus, ela conhece a sua palavra. E aqui nós podemos refletir: que lugar na minha família, que lugar na sua família está a palavra de Deus? Como está a palavra de Deus dentro dos nossos lares, irmãos? Porque aqui na igreja, irmãos, é bom. Aqui na igreja é maravilhoso. Aqui na igreja todo mundo é forte. Aqui na igreja, irmãos, todo mundo que entra aqui é crente, é uma maravilha. Aqui na igreja todo mundo é santo. Aqui na igreja, irmão, se possível for, todo mundo pega fogo bem ligeirinho, porque nós estamos na casa de Deus. Mas o temor ao Senhor precisa ser revelado dentro da nossa família. O temor ao Senhor na vida das pessoas está de uma forma tão minguada, irmãos, que muitos não têm mais temor dentro da casa de Deus. Muitos não têm mais reverência dentro da casa de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: o nosso comportamento aqui dentro é o reflexo do nosso comportamento dentro do nosso lar. Se eu não dou reverência à palavra de Deus, se eu não temo, se eu não honro ao Senhor na igreja, é porque também eu não honro na minha casa. E o tema de hoje é a família que teme ao Senhor. Você vai já entender, irmãos, aonde eu li. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos construindo a mensagem para você entender. E em primeiro lugar, eu preciso definir para você o que é temor, e eu já defini. Em segundo lugar, eu preciso dizer para você que só se adquire temor a Deus conhecendo a Deus, e eu só conheço a Deus através da palavra de Deus. O que é que nós estamos colocando dentro dos nossos lares? Hoje, irmãos, em muitas famílias, não há espaço mais para a palavra de Deus. Hoje, pasme os irmãos, em muitas famílias cristãs não se ouve mais hino, louvado seja o nome do Senhor.
Em muitas famílias cristãs não se ouve mais programação evangélica. Louvado seja o nome do Senhor. Em muitas famílias cristãs hoje não se tem mais a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos resgatar isto, porque uma família que teme a Deus é uma família que coloca a palavra de Deus em primeiro lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que a família precisa temer a Deus? Porque o temor ao Senhor, em uma família, ele gera alguns frutos. O temor ao Senhor, dentro de um lar, gera frutos. E que frutos são esses, irmãos? Eu numerei aqui alguns frutos. E aqui eu não quero ser exaustivo, porque são muitos frutos. Mas eu enumerei aqui alguns frutos que o temor a Deus dentro da família vai gerar. Em primeiro lugar, o temor a Deus, ele vai gerar respeito mútuo. O filho que teme a Deus, ele vai respeitar o pai. O pai que teme a Deus, ele vai honrar o filho. O esposo que teme a Deus, ele vai respeitar a esposa. A esposa que teme a Deus, ela vai respeitar o marido. Então o temor a Deus gera respeito mútuo dentro de uma família. E uma família sem respeito, irmão, é uma desgraça, é uma bagunça. Louvado seja o nome do Senhor. Quando não há respeito no seio da família, louvado seja o nome do Senhor. Mas a família que teme a Deus, a respeito. A respeito. O respeito é bom, irmãos. O respeito é honroso. O respeito traz bênção. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, quando fala do relacionamento familiar entre pai e filho, ela vai dizer que o filho que honra o pai tem os seus dias o quê? Prolongado. Isso é o quê, irmão? Temor a Deus. Deixa eu dizer uma verdade para você. Nós estamos vivendo dificuldades, sabe por quê, irmão? Não é culpa do pastor, não é culpa do dirigente, não. Tem muita gente que culpa o pastor, culpa o dirigente, porque as pessoas estão assim, assado, não. Sabe o que é que está faltando, irmão? É temor a Deus. Porque o ser humano que não tem temor a Deus, ele não obedece pai, ele não obedece mãe, ele não obedece pastor, ele não obedece liderança nenhuma. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se ele não teme a Deus, que é o soberano, ele vai temer o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Mas esta noite, o Espírito Santo de Deus está falando conosco. Precisamos conhecer a Deus para poder temer a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Se em primeiro lugar o temor gera respeito, em segundo lugar, o temor a Deus gera afeto. O temor a Deus gera afeto. O temor a Deus, e quando eu falo de afeto, eu falo de carinho. Quando eu falo de afeto, eu falo, irmão, de amor. Louvado seja o nome do Senhor. Quando há temor a Deus entre os integrantes de uma família, afeto. Quando eu falo de afeto, Jailson, eu falo de tratamento. O marido, a esposa que teme ao Senhor, ele trata bem um ao outro. O filho que tem temor a Deus, ele trata bem o pai. O irmão que tem temor a Deus, ele trata bem o outro irmão. E tudo isso nós aprendemos dentro do nosso lar. Quando você vê alguém na igreja que não respeita, que não sabe tratar as pessoas, é porque em casa ele também não respeita e também não trata bem os seus familiares. Louvado seja o nome do Senhor, porque tudo nós aprendemos dentro da família.
A família é o nosso primeiro grupo social, aonde nós vamos aprender a respeitar, aonde nós vamos aprender a tratar uns aos outros. E aquele que teme ao Senhor, ele sabe respeitar. Aquele que teme ao Senhor, ele sabe tratar, porque ele tem afeto. Louvado seja o nome do Senhor. Se o temor do Senhor gera respeito, gera afeto, o temor a Deus também gera, irmão, fidelidade. Quando eu falo de fidelidade, eu falo de verdade. Toda família precisa ter verdade. Não pode haver mentira no âmbito familiar, irmão. Porque a mentira, louvado seja o nome do Senhor, é como uma erosão que vai corroendo por dentro, corroendo por dentro, corroendo por dentro, e às vezes a casca do caule está boa. Aparentemente você diz, esta árvore aqui está bem, mas quando pensa que não, a árvore cai. Aí quando você olha dentro, Adriano, você vê que o cupim, a erosão, comeu toda aquela árvore. Assim é a mentira dentro de uma família. Não minta, fale a verdade. Filho, fale a verdade para o seu pai. O seu pai é o seu melhor amigo. Não tenha medo do seu pai, tenha respeito, mas tenha o seu pai e a sua mãe como amigo. Louvado seja o nome do Senhor. O filho que não teme a Deus, irmãos, ele esconde, ele mente para os pais e vai contar para os seus colegas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas os filhos que temem a Deus, ele tem o seu pai como amigo. Fale a verdade, marido. Fale a verdade, esposa. Porque a verdade pode até doer. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é melhor sentir a dor da verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Do que ser tranquilizado com a mentira. Por isso que é importante o temor a Deus dentro da família. Porque o temor a Deus gera respeito, o temor a Deus gera afeto, o temor a Deus gera fidelidade. E em quarto lugar, o temor a Deus gera perdão. Não existe família temente a Deus se não tiver perdão. Sabe por quê, irmãos? Porque a família, irmãos, vou começar aqui pelo casal. O casal é composto por duas pessoas imperfeitas. Duas pessoas imperfeitas. Que se unem para construir uma família. Na família é composta por pessoas diferentes. Pensamentos, temperamentos, emoções, vontades diferentes. E como a família vai ter sucesso se é uma junção de pessoas diferentes? Se tiver temor a Deus. E se tiver, irmãos, este fruto chamado perdão. O perdão é necessário, sabe por quê, irmão? Porque quem teme a Deus, mesmo errando, ele precisa do perdão. Louvado seja o nome do Senhor. O perdão, irmão, é a asepsia da alma, é a alforria do coração, porque o perdão, ele nos liberta da prisão do ódio, da prisão do rancor, da prisão, louvado seja o nome do Senhor, da rapina, louvado seja o nome do Senhor. E uma família só é vitoriosa, irmão, se tiver perdão. Louvado seja o nome do Senhor, porque o perdão, ele cura feridas da alma e faz nós caminharmos juntos para a glória e a honra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma família que teme a Deus. Quando o temor a Deus está na família, gera estes frutos: respeito, afeto, fidelidade e perdão.
Mas eu deixei em quinto lugar, eu poderia ter colocado em primeiro lugar, porque o versículo que eu li diz assim, em Provérbios capítulo 1, versículo 7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor a Deus gera sabedoria. Temor a Deus e sabedoria estão juntos. Não existe uma pessoa sábia se ela não tiver temor a Deus. E não existe um crente temente a Deus que não tenha sabedoria. Porque a sabedoria e o temor andam juntos. E quem teme a Deus tem sabedoria. Porque o temor a Deus é o princípio, ele gera toda sabedoria. E você sabe por que a sabedoria é tão importante dentro de uma família? Em primeiro lugar, eu quero definir para você o que é sabedoria. Sabedoria fala de prática. Sabedoria fala de capacidade de colocar em prática aquilo que eu aprendo da parte de Deus. E sabe por que a sabedoria é tão importante dentro da família, irmão? Porque a nossa vida é decidida pelas decisões que nós tomamos. E sabe por que a sabedoria é tão importante? Porque ela vai me dar a direção na tomada da decisão correta. E você sabe que uma decisão dentro da família pode destruir a família? Você sabe que uma atitude dentro de uma família pode destruir uma família? Uma decisão errada pode trazer consequências para uma família, para o resto da vida? Você quer um exemplo bíblico? É só você olhar para Davi, o homem segundo o coração de Deus. Por causa de uma decisão, por causa de uma atitude, por causa de uma ação, ele trouxe uma maldição para dentro da sua família que nunca mais saiu. A espada não saiu mais da família de Davi. Deus perdoou Davi, Deus abençoou Davi, Deus chamou Davi o homem segundo o coração dele, mas a espada não saiu mais da família de Davi. Sabe qual foi as consequências? Seus próprios filhos se levantaram contra ele, para tomar o seu trono, para retirar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Davi teve que fugir. Sabe por quê, irmão? Por causa de uma atitude, de uma ação. Louvado seja o nome do Senhor, que ele tomou sem sabedoria. A nossa vida é determinada pelas nossas atitudes. O que eu decido hoje vai replicar no meu amanhã. E quando nós constituímos família, aí é que o negócio pesa. Sabe por quê, irmão? Porque quando eu era solteiro, eu só me preocupava comigo. As minhas atitudes e as minhas ações só iam trazer benefícios ou prejuízos para mim. Porém, quando eu constituo uma família, eu preciso entender que a minha atitude vai prejudicar toda a minha família. Então, nós precisamos pedir a Deus sabedoria. Porque a sabedoria de Deus vai fazer com que nós venhamos tomar atitudes corretas, decisões corretas. E a nossa vida, eu vou repetir mais uma vez, irmãos, que eu quero que você grave na sua mente. A nossa vida é determinada pelas nossas decisões. Todo dia você escolhe alguma coisa. Você escolhe a comida que quer comer, você escolhe a roupa que você vai vestir, você escolhe o sapato, a sandália que você vai calçar.
A sua vida, a minha vida é feita de escolhas. E às vezes, por não darmos ouvido à sabedoria de Deus, nós fazemos escolhas erradas. Aí depois, nós estamos no vale, aí dizemos que é prova de Deus. Existem dois tipos de vale. Existe o vale que é prova de Deus, que Deus nos coloca no vale, porque Ele quer nos aperfeiçoar. Mas existe vale que é consequência das nossas decisões. E é aí que nós precisamos da sabedoria de Deus. E é aí que nós precisamos do temor a Deus. É aí que nós precisamos de conhecer a Deus e pedir a Ele sabedoria para evitarmos tomar decisões que nos tragam consequências desastrosas. A família que teme a Deus, louvado seja o nome do Senhor, é uma família que tem sabedoria. Eu vou já concluir, irmãos, voltando lá para o texto que eu li, em Êxodo, capítulo 1, louvado seja o nome de Jesus. E nós lemos ali sobre as parteiras do Egito. Eu poderia citar muitos exemplos na Bíblia de pessoas que tomaram decisões com sabedoria, porque eram pessoas que temeram a Deus. Eu poderia citar José do Egito. Eu poderia citar, irmão Daniel, louvado seja o nome do Senhor, que mesmo estando longe da sua casa, longe da sua família, longe da sua pátria, estava na Babilônia, mas mesmo assim ele temia a Deus. E aqui eu quero abrir um parênteses, louvado seja o nome do Senhor, e trazer mais um significado de temer a Deus. Temer a Deus é honrar a Deus, e quem honra a Deus, ele obedece a Deus, tanto faz estar em público como estar sozinho. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel, tanto Daniel como José estavam distante da sua casa, estavam em outro país, distante da sua religião e distante do templo da casa de Deus, mas mesmo assim Daniel colocou no seu coração não se contaminar, porque, irmão, Daniel temia a Deus. Você sabia que honrar é mais do que obedecer? É por isso que a Bíblia diz aos filhos que honram pai e mãe. Honrar pai e mãe é mais do que obedecer. Porque obedecer, irmãos, muita gente obedece. Às vezes obedece forçado. Às vezes obedece porque não tem outra escolha. Mas honrar é diferente. Honrar é obedecer com alegria. Honrar é obedecer sem peso. Honrar, sabe quando um filho honra o pai? Sabe quando é que o filho honra o pai? É quando o pai não está presente. Sabe quando um filho realmente ele honra o seu pai? É quando ele está distante do pai. Que alguém oferece alguma coisa para ele, um caminho errado, ele diz, não, eu não posso fazer isso porque o meu pai me ensinou assim, assim, assim. Viu a diferença de honrar e obedecer? Porque às vezes tem filho que é obediente na presença. Tem gente que é obediente, irmão, na presença do pastor, na presença do dirigente, na presença do chefe do departamento. Ele é obediente, que é uma benção, né? Mas aí na escola, quando está só, ele é desobediente. Na faculdade, quando está só, ele é diferente, né? No trabalho, quando não tem ninguém da igreja, ele é diferente. Mas o crente que teme a Deus, ele honra o Deus dele, porque ele sabe que aonde ele estiver, os olhos do Senhor estão fitos sobre ele, porque a Bíblia diz que o Deus que nós servimos é onipotente, onipresente e onisciente. Não há quem possa esconder dele. Você pode até esconder. A coisa mais fácil do mundo é esconder alguma coisa de alguém.
Só que existe duas coisas. Primeiro, Deus sabe. E segundo, um dia Deus vai trazer à tona. Então não adianta. Não adianta tentar esconder. Eu acho isso uma maior tolice nossa. É nossa. Como ser humano, às vezes a gente faz algo pensando que Deus não está vendo. Tentando se esconder. Isso sabe o que é? É a síndrome de Adão. A síndrome de Adão que acompanhou nós. Quando Adão pecou, o que foi que ele fez? Foi se esconder. Deus chegou no jardim. Adão, onde é que tu está, Adão? E o Adão lá, escondido. Olha, irmão. Está vendo o que é que o pecado faz? Retira de nós a noção de quem é o nosso Deus. Adão sabia, irmão, que Deus podia ver aonde ele estivesse, não precisava nem perguntar. Deus estava vendo aonde ele estava. Só que o pecado trouxe a noção errada para Adão. E isso acontece com a gente também. A gente pensa que Deus não está vendo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é amoroso. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos buscar conhecer a Deus para temer o Senhor e para obter sabedoria. Voltando aqui ao Êxodo, irmão. E aqui eu quero concluir com a história dessas parteiras. Estas parteiras foram abençoadas. E o versículo vai dizer, dos 2 versículos que eu li, que Deus constituiu famílias para elas. Dá a entender que essas parteiras eram estéreis. Ou eram estéreis, ou eram solteiras, né? Ainda não tinham casado. Mas o versículo vai ser bem claro, que porque elas temeram a Deus, Deus lhes constituiu família. Olha que coisa linda, irmão. Quem foi que constituiu as famílias das parteiras? Quem foi? Quem foi? Deus. Quem constitui uma família que teme a Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A minha família, a sua família, quem constituiu foi Deus. Quem edificou a nossa casa foi Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Ele constitui, o inferno pode se levantar, mas não vai destruir, porque a família que teme a Deus, Deus honra, Deus abençoa, Deus dá vitória, Deus provê. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui. Eu não sei qual a situação que você está passando, mas esta noite o Espírito Santo de Deus toca no meu coração. Ele é o Deus que provê na tua família. Aleluia. Ele é o Deus que constitui, que edifica, que coloca sobre a rocha, que segura. Ele é a coluna da tua família. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você esteja preocupado. Talvez você tenha chegado aqui hoje, esta noite, angustiado. Senhor, o que é que vai ser da minha família? Senhor, abre uma porta para mim. Senhor, me cura desta enfermidade. Senhor, resolve este meu problema. Senhor, salva meu esposo, salva minha esposa, salva meus filhos. Esta noite, na autoridade do Espírito Santo de Deus, louvado seja o nome do Senhor, eu quero te direcionar uma palavra. O mesmo Deus que constituiu a família, estas parteiras, porque elas temeram ao Senhor. Se você continuar temendo ao Senhor, honrando, obedecendo, sendo fiel, louvado seja o nome do Senhor, o seu Deus, Ele vai honrar você e vai honrar a sua família. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, toda a bênção de Deus, ela nunca foi individual. Deus nunca abençoa ninguém pensando no individual. Tem gente pegando a bênção errada. Tem gente que Deus abençoa, Deus prospera, Deus faz crescer na terra, aí ele se fecha, ó. Se fecha.
Deixa eu dizer uma coisa para você. Bênção só é bênção quando você reparte ela. Bênção que você agarra só para você não é bênção. Não é bênção. Porque a bênção de Deus, ela vem para abençoar. A primeira promessa de Deus que Deus fez a Abraão foi: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E eu e você somos filhos de Abraão e a nossa família é abençoada. É ou não é, Bárbara? E aqui eu concluo esta pregação em nome de Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Ore por mim e ore pela minha família. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos continuar conhecendo e prosseguindo em conhecer a Deus. Porque quanto mais eu conheço a Deus, mais eu adquiro temor. E quando eu adquiro temor, Deus me dá sabedoria. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém.